Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora nós iremos modelar essa peça referente a essa aula underline 02. Só que antes da gente começar a modelar, você vai vir aqui nessa pasta que a gente está utilizando para organizar os nossos desenhos. Você vai abrir essa pasta 00 template, vai copiar esse arquivo, dá um Ctrl C e vai vir nessa outra pasta da aula 02 e vai colar aqui dentro. Depois que você colar esse arquivo aqui dentro, você vai renomear ele como sendo aula underline 02. Eu vou inserir um ponto porque eu já tenho esse arquivo com o mesmo nome aqui dentro dessa pasta. Depois que você renomeou o arquivo, é somente abrir ele no AutoCAD. Chegando nesse ponto, nós já estamos preparados para iniciar a modelagem do nosso desenho. Mas antes de começar a modelar, eu quero te mostrar onde que você vai encontrar esses arquivos para baixar, inclusive esse arquivo 000 template. Assim que você acessar qualquer uma das aulas gravadas aqui no YouTube referente ao curso AutoCAD 3D para iniciantes, na descrição da aula você vai clicar em mais e vai ter um link aqui embaixo, arquivos para baixar. Você vai clicar nesse link e nesse momento você será direcionado para o Google Drive. Aqui no Google Drive eu já carreguei todas essas pastas com o nome das aulas e dentro de cada pasta tem o seu respectivo PDF da aula. Você pega, baixa o PDF e abre a aula para fazer junto comigo. Aqui dentro da pasta 00 template também eu estou disponibilizando esses arquivos para você baixar. Você vai baixar esses dois arquivos, esse 00 template e esse arquivo CTB. O 00 template é o arquivo que nós utilizamos para a modelagem. E o arquivo CTB é o arquivo que a gente utiliza para realizar a impressão dos nossos desenhos. Agora nós vamos começar a modelar o nosso desenho referente à aula 02. Primeiro nós vamos configurar o nosso AutoCAD. Então, se você não estiver nessa tela, você vai clicar aqui na engrenagem e colocar nesse módulo 3D Modeling. Depois que você fez isso, você vai vir aqui em cima nesse cantinho, tem um sinal de menos, vai vir em Viewport Configuration List e colocar nessa Viewport to vertical. Nesse momento você acabou de dividir a sua tela em duas partes. Depois que você dividiu, uma dessas janelas você vai deixar em SW Isometric e colocar Shade with Edges. A outra janela nós vamos deixar na vista de topo, conforme ela já está configurada. Olhando essa peça, eu consigo imaginar um box maior, que é esse daqui que eu vou esboçar na tela para você também conseguir visualizar junto comigo. Então, eu estou visualizando primeiro esse box maior. E quais são as medidas desse box? O comprimento é 50, a largura 20 e a altura 30. Então, vamos modelar um box com essas medidas. Você vai clicar aqui em box, depois que você clicou, você vai digitar 0,0,0 para a gente iniciar a partir do zero do AutoCAD. Vamos inserir a medida de 50, 20 de largura, 30 de altura e dá um Enter. Se o desenho ficar longe da sua tela, você dá um duplo clique em cima do rolete do seu mouse. Dessa maneira, ou entra no comando Z, Enter, e vem nessa opção All ou nessa opção Extents. É só clicar que o desenho vai centralizar na sua tela. Vem nessa outra janela, centraliza também o desenho. E outra coisa importante que você tem que fazer é colocar o desenho no layer. Como o layer corrente que estava aqui era o 001 cotas, a hora que a gente criou esse desenho ele ficou nesse layer vermelho. Vamos mudar para o contorno visível. Para deixar pré-configurado para todas as vezes que a gente for modelar, você vem aqui em cima e já deixa ele setado para contorno visível. Então, todos os desenhos que a gente fizer a partir de agora vai ficar nesse layer contorno visível. Beleza. Próximo passo que a gente tem que fazer é modelar esse outro box, que eu já vou esboçar ele aqui para você conseguir visualizar também junto comigo. A gente vai modelar esse outro box aqui. E quais são as medidas desse box? Nós temos 20 de comprimento, 20 de largura e uma altura de 10 milímetros. Outro ponto importante que eu quero comentar é que a primeira medida que você inserir, o AutoCAD ele vai inserir essa medida no eixo X. A segunda medida será para o eixo Y e a terceira medida será para o eixo Z. Então vamos lá fazer esse box. Clico no comando box, clico na tela em qualquer ponto e digito 20 de comprimento, 20
de largura e dou um Enter. Nesse momento está faltando só inserir a altura da nossa peça. Se você visualizar aqui na linha de comando, aqui embaixo está mostrando para a gente especificar a altura da nossa peça. Então vamos digitar a altura de 10 milímetros e dar um Enter. Vamos utilizar o comando Move, M, Enter. Seleciono a minha peça, dou um Enter novamente. Pego esse ponto e coloco nesse outro ponto da nossa peça. Vou utilizar o comando Move, M, Enter. P de Preview. Ele seleciona o último comando que a gente fez. Dou um Enter novamente. Clico na tela em qualquer ponto e vou digitar a altura de 10 milímetros. Inserir as alturas conforme a nossa peça. Agora é somente utilizar o comando Subtract. Se você preferir, você pode clicar diretamente aqui no comando, que é esse aqui em cima, ou digitar pelo teclado o comando SU e dar um Enter. Seleciono o corpo maior, dou um Enter. Depois eu seleciono o corpo menor, dou um Enter. O resultado tem que ficar igual esse que eu acabei de fazer. Para girar a sua peça, você clica aqui no Orbit. Você consegue girar, ou se você preferir, você pode segurar o Shift do seu teclado e clicar em cima do rolete do seu mouse ao mesmo tempo. Você consegue realizar esse mesmo movimento. Agora nós vamos continuar o nosso desenho. Vamos fazer esse outro box. O comprimento desse box é 10 milímetros, a largura é 20 milímetros e a altura 15 milímetros. Você vai vir aqui no seu desenho no AutoCAD, vai clicar no comando Box. Eu vou clicar nesse ponto para a gente iniciar a partir dele. E agora nós vamos inserir a medida em X, que é 10 milímetros, 20 milímetros em Y e dar um Enter. Nesse momento está faltando só inserir a altura da nossa peça, que é 15 milímetros. Você digita 15 e dá um Enter. Depois de ter feito isso, vamos mover a nossa peça para o ponto correto. Vou utilizar o comando Move, M, Enter. Seleciono a minha peça, dou um Enter. Vou pegar esse ponto aqui de cima e mover para esse ponto. Depois de ter feito isso, vamos mover a nossa peça para o ponto especificado aqui no nosso desenho. Se você verificar, o comprimento total da nossa peça é 50 milímetros. Nós temos 30 nesse ponto e 10 nesse ponto. Então, fazendo uma continha aqui, 30 mais 10 dá 40. 40 menos 50, sobrou 10 milímetros aqui nesse outro ponto. Então, essa cota é 10 milímetros. Você vem aqui no seu AutoCAD, usa o comando Move, M, Enter. P de Preview para selecionar o último comando, dou um Enter, clico na tela em qualquer lugar e vou mover os 10 milímetros para o lado. Agora ficou faltando só subtrair o nosso desenho, então vamos lá. SU, Enter, seleciono o corpo maior, dou um Enter, depois seleciono o corpo menor e dou um Enter novamente. O resultado tem que ser igual a esse aqui, Vou centralizar o meu desenho, colocar numa vista isométrica e nesse outro lado vou colocar em uma vista frontal. Depois de ter feito isso, você vai vir aqui no formato A3, vou centralizar esse formato com o comando Z, Enter e Enter. Centralizei a minha folha. Agora nós vamos realizar a projeção desse desenho. Você vai clicar em Layout, Base, From, Modo Space. Cliquei aqui nesse ponto, dou um Enter. Ele já vai liberar a próxima vista para a gente fazer. Essa primeira vista que a gente fez é a vista frontal. Vamos projetar a vista superior, depois a vista lateral e vamos colocar uma vista isométrica aqui nesse ponto. Finalizei a minha projeção, dou um Enter. Nesse momento ele acabou de gerar as 3 vistas e uma perspectiva. Vista frontal, vista superior, vista lateral e uma perspectiva isométrica. Assim que você realizou essa projeção, automaticamente o AutoCAD ele criou 2 layers para esse desenho. Como assim? Entra no comando LA Enter e você vai verificar que aqui embaixo tem esse layer com o nome MD Riden. Nós vamos inserir a cor nesse layer de 253 e ele criou esse outro layer MD Visible. Esse outro layer nós vamos utilizar a cor 142. Depois de ter inserido essas cores, se você visualizar, o nosso desenho projetado já assumiu as cores que a gente acabou de inserir aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para você é que quando você clica numa vista dessa, aparece essa setinha. Essa seta você pode aumentar ou diminuir a escala do seu desenho. Se eu colocar aqui 1:1, o seu desenho vai diminuir. Se eu inserir 2:1, ele vai aumentar 2 vezes. Mas se eu quiser inserir uma escala 3:1, você verá que a gente não tem essa escala configurada aqui no AutoCAD. E como que a gente faz para configurar uma nova escala?
você vai abrir uma janela com o comando MV Enter, clicar aqui na sua tela e depois aqui mais embaixo, aí vai criar uma viewport. Você vai entrar nessa view e aqui embaixo, ó, aparece essas opções, ó. A gente vai clicar nessa opção, vir aqui em Custom e vai aparecer essa janela. Estou em cima da escala 1:1, você vai dar um Add e nós queremos criar a escala 3:1. Você vai digitar 3, vai utilizar 2 pontos e depois 1. Uma coisa importante é que essas caixinhas aqui embaixo, ó, de Paper Units e Draw Units, você tem que preencher de acordo com o que você inseriu aqui em cima, ó, na mesma posição. Se do meu lado esquerdo eu tenho 3, você pega ele e joga aqui embaixo, ó. Se do meu lado direito eu tenho o número 1, aqui em Draw Units ficará com o número 1. Após ter feito isso, é só dar um OK. Dei um OK, a escala já está aqui, ó. Dou um OK novamente, clico 2 vezes fora dessa janela para sair dela e já posso apagar essa janela que a gente criou somente para adicionar a escala. Dou um Edge Erase e apago ela. Agora, quando você clicar aqui em cima da sua peça e vir aqui nessa opção, ó, nós já temos disponível a escala 3:1. Ó. O seu desenho já aumentou 3 vezes o tamanho real. Vou posicionar mais aqui do lado para adequar ao tamanho da minha folha. Para finalizar a nossa aula, agora nós vamos inserir a cota do comprimento da nossa peça, a largura e a altura e vamos gerar um PDF. Você vai vir aqui em anotação, deixar a corrente Arial JJ e desse outro lado Arial JJ. Vai clicar em linear, clico nesse ponto e nesse outro ponto e já vai aparecer a minha cota. Vou inserir a altura dessa peça e a largura dessa peça. Ó. Cliquei nesse ponto, nesse outro ponto e já inseri as 3 medidas que a gente tinha combinado. Antes de criar o PDF, você vai clicar nessas 3 cotas e colocar elas no layer correto. Ó. Você vai vir aqui, ó, selecionei as minhas cotas, vem aqui no layer e vou colocar ela no layer cotas. Feito isso, agora sim você vai vir aqui nessa impressora, só clicar, vai aparecer essa janela, você vai colocar DWG para PDF, vai utilizar esse ISO Full Bled A3, aqui você deixa Extend, centralizo, coloco o arquivo CTB que a gente está utilizando na nossa aula, que é o CTB AutoCAD 3D, é só colocar ele corrente aqui nesse ponto e dar um preview. O resultado tem que ficar dessa forma. Depois de ter feito isso, é só você dar um botão da direita, plot, para plotar o seu desenho. Você vai lá dentro da pasta que você está salvando seus desenhos. No meu caso, é nessa pasta 004, curso AutoCAD 3D para iniciantes. Entro na pasta referente à aula, apago o que eu não quero aqui embaixo e dou um salvar. Automaticamente já vai criar esse PDF. Ó. Então, a sua peça tem que ficar com esse resultado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima aula.